Para você que não assistiu meu primeiro vídeo, meu nome é Glauci e eu falo de Adelaide, Austrália. Completando um ano no país, eu decidi começar a compartilhar a minha experiência, não do ponto de vista unicamente técnico, como psicóloga, instrutora de yoga e yoga terapeuta, mas do ponto de vista pessoal também, de como o que eu construí no meu caminho profissional me auxiliaram nessa busca por autoconhecimento e por aprimoramento pessoal. E para lidar com as questões que a gente enfrenta no nosso dia a dia mesmo. E hoje foi um daqueles dias em que eu acordei percebendo um desequilíbrio enorme entre a quantidade de coisas a fazer e o nível de energia para realizá-las. E quando a gente sente isso, a gente se pergunta se a gente sai correndo para cumprir a meta no tempo determinado ou se a gente joga tudo para o alto e deixa tudo para ser feito. E tenho certeza que você já passou por essa situação e a maioria das vezes a resposta é acelerar e fazer as coisas correndo, porque a gente tem obrigações com as quais cumprir, casa, família, estudos, trabalhos. Essa é uma resposta muito comum e por mais que eu sempre tenha me sentido muito desconfortável com esse ritmo frenético que o ser humano tem vivido a sua vida, eu acabei me forçando a viver da mesma forma. E mesmo com a consciência que a psicologia me trouxe, que a gente deve periodicamente pausar e avaliar o rumo que a vida está tomando e para onde a gente está encaminhando as nossas decisões, foi só com o yoga que eu aprendi realmente a pausar e, mais do que isso, a extrair o maior benefício possível através da pausa. Não é uma assimilação fácil para todo mundo, porque às vezes você levou anos vivendo de acordo com um determinado padrão, a vida à sua volta requer a maior parte do tempo correria e você acaba não se dando direito de fazer uma pausa e uma reavaliação. A questão é que se a gente não faz essa pausa espontaneamente, a vida nos impõe ela de forma forçada. E como diz aquela frase, o que pai e mãe não ensinam com amor, a vida ensina com dor. E é bem verdade. Na minha trajetória, eu testemunhei que a maioria das pessoas só pausa quando encontra um muro na sua frente. E encontrar esse muro geralmente é doloroso. Ou acontece através de um problema de saúde inesperado, ou a instauração de uma doença crônica, a morte de uma pessoa querida, o rompimento de uma relação importante. E esses momentos de crise são convites primordiais para que a gente faça essa reavaliação. Mas hoje o meu convite é mais sutil, de que se você ainda não está se vendo numa crise, ou se você já está se vendo nessa crise, mas não quer que ela continue se repetindo para você aprender a lição, que você se deu direito a essa pausa. E aí talvez você fale, mas eu não tenho tempo, eu não posso, eu não consigo. Então, começa com um pequeno passo de se reavaliar quando colocado frente a essa questão. Eu tenho muita coisa para fazer, mas eu não estou sentindo energia para fazer tudo isso. Então vamos tentar pausar nesse momento e pensar o que realmente precisa ser feito e o que eu posso deixar para depois para me dar esse momento de reavaliação. Um pouco antes de viajar para a Austrália, eu me deparei com uma questão de saúde que podia comprometer muito os meus objetivos no país. E eu tive que fazer essa escolha, acelero ou reduzo a marcha. E eu resolvi tocar com os meus planos e aqui estou. Apesar de toda a minha consciência
Chegando aqui e tendo um pouco de melhora, eu acabei entrando nessa engrenagem novamente e me obriguei a fazer tudo que todo mundo fazia, no mesmo ritmo e da mesma forma, para ter a sensação de que eu estava fazendo tudo o que fosse preciso para ter a condição de ver os meus planos serem realizados e de me sentir bem-sucedida nos meus objetivos. Obviamente isso não funcionou e, como eu mencionei no meu primeiro vídeo, a questão de saúde é algo que me obriga constantemente a fazer essa pausa e a extrair o maior benefício dela. Não adianta eu querer lutar contra, isso só vai desgastar ainda mais a minha energia e me impedir, dificultar ainda mais que eu construa a minha história. Então, o meu convite é para você que ainda não se deparou com esse muro ou que já está à frente a esse muro, mas não quer que esse encontro continue se repetindo de forma traumática, para que a gente sente e você aprenda a identificar a necessidade da pausa e, mais do que isso, a reconhecer todos os benefícios que você pode extrair dela. E a gente vai começar com uma coisa muito fundamental, a primeira prática com a qual eu recebo todos aqueles que procuram as minhas aulas de yoga pela primeira vez e as pessoas que me procuram como yoga terapeuta. É a gente lançar consciência sobre a nossa respiração. Por que a respiração? Porque a gente tem um padrão respiratório muito inferior do que a nossa capacidade oferece, e um corpo que não respira bem é um corpo que não funciona bem. Uma hora ele vai parar para te falar que ele não está respirando o suficiente. E, consequentemente, se o oxigênio não chega no corpo, ele não chega no cérebro, e uma mente que não respira é uma mente que não consegue raciocinar, é uma mente que não consegue encontrar melhores alternativas para as questões com as quais você depara e, logicamente, é uma mente que não tem estrutura emocional para lidar com as dificuldades pelas quais a gente passa de forma constante. Então, fica o meu convite para a nossa primeira prática e, se você aceitar, logo menos a gente se encontra.